Você não está aqui por acaso. Não foi coincidência você encontrar esta mensagem hoje. Algo em seu espírito despertou e trouxe você até este momento. Você sente isso, não é mesmo? Aquela inquietação interior, aquela urgência que não consegue explicar. Não é ansiedade comum, meu irmão, minha irmã. É o Espírito Santo sussurrando em seu coração que chegou a hora de uma virada espiritual em sua vida. Há momentos na jornada espiritual que são kairos, tempos divinamente ordenados. E este é o seu kairos. Uma janela profética se abriu sobre sua vida neste exato momento. Você está pisando em um território sagrado de alinhamento entre o divino e o humano, onde o céu toca a terra especificamente para você. Esta janela, porém, não permanecerá aberta indefinidamente. Assim como no livro de Apocalipse, o Senhor diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo." Ele está batendo, mas cabe a você abrir. O inimigo fará de tudo para distrair você neste momento. Ele enviará interrupções, preocupações, desânimo, qualquer coisa para que você perca este encontro divino. Por isso, peço que afaste tudo o que possa roubar sua atenção. Este não é um momento para dividir seu foco. Há uma diferença entre ouvir e escutar. Muitos ouvem, mas poucos escutam com o coração aberto. Prepare-se para receber. A multidão estava ao redor de Jesus, mas apenas a mulher com o fluxo de sangue, desesperada e determinada, conseguiu tocar a orla de sua veste com fé e receber seu milagre. Você já esperou tempo demais. Passou por desertos que pareciam intermináveis. Chorou lágrimas que ninguém viu. Mas o Senhor viu cada uma delas e as guardou em seu odre. E agora Ele está dizendo: chegou a hora, esteja pronto. Esta urgência que você sente não é emocionalismo, é um chamado divino. É o Espírito Santo mobilizando seu espírito para um tempo de colheita, para uma estação de manifestação das promessas de Deus em sua vida. Não é hora de adiar, de esperar um momento mais conveniente. É hora de estar pronto, como as virgens prudentes com suas lâmpadas cheias de óleo. Esta mensagem não é para todos. É para você que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo. É para você que, mesmo em meio às turbulências da vida, consegue discernir que há algo sobrenatural acontecendo em seu interior. Esteja pronto, esteja atento, esteja focado. O que Deus tem para revelar a você neste momento mudará completamente o curso da sua história. Você está em um momento decisivo. Assim como Ló recebeu o aviso para sair de Sodoma antes da destruição, você está recebendo um aviso divino para se posicionar corretamente neste tempo. Lembre-se de que a esposa de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Ela estava fisicamente saindo, mas seu coração ainda estava preso àquilo que Deus havia determinado deixar para trás. E o que dizer das 10 virgens que aguardavam o noivo? Todas tinham lâmpadas. Todas estavam na mesma celebração, mas apenas 5 estavam verdadeiramente preparadas. Quando o noivo chegou à meia-noite, no momento menos esperado, metade delas descobriu que não tinha óleo suficiente. E enquanto foram comprar, perderam o momento pelo qual tanto esperavam. Deus está criando uma ruptura divina em sua rotina agora. Ele está quebrando padrões e interrompendo o fluxo normal de sua vida para liberar instruções precisas para o seu próximo nível. Como Moisés diante da sarça ardente, você precisa desviar seu caminho para ver esta maravilha. Como Samuel, você precisa dizer: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Há uma diferença entre estar na presença de Deus e estar atento à presença de Deus. Muitos ficam tão acostumados com a rotina religiosa que perdem a sensibilidade espiritual. Perdem os detalhes, os sussurros, as direções específicas e, sem perceber, como os discípulos no jardim do Getsêmani, adormecem justamente no momento em que precisavam estar mais vigilantes. O tempo de Deus é perfeito, nem adiantado nem atrasado, e este é o tempo de despertar sua vida espiritual para um novo patamar. Não é coincidência que algo em seu interior está inquieto, buscando mais, ansiando por uma experiência mais profunda.
Esta fome espiritual foi colocada por Deus como um alarme, um despertador para este momento específico. Os sinais estão ao seu redor. Situações que antes pareciam normais, agora parecem vazias. Relacionamentos que antes preenchiam agora já não satisfazem. É Deus criando um vácuo para preenchê-lo com algo novo, algo maior, algo que somente Ele pode oferecer. Não deixe que este momento passe despercebido. Não seja como aqueles que Jesus lamentou. Sabeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos? Este é um tempo de decisão, um tempo de posicionamento, um tempo de preparo para o que está por vir. Olhe para trás por um momento. Veja o caminho que você percorreu até aqui. As noites de choro, os dias de incerteza, os momentos em que você questionou se Deus havia se esquecido de você, aquele período de escassez, aquela enfermidade, aquele relacionamento que se desfez, aquela porta que se fechou de maneira dolorosa. Tudo isso não foi castigo. Foi preparação. José não entendeu o propósito do poço, nem das correntes da prisão, até o dia em que se viu diante do faraó. Davi não compreendeu por que precisava fugir como um criminoso quando já havia sido ungido rei, até o momento em que finalmente assumiu o trono. Moisés provavelmente se perguntou por que um príncipe do Egito precisava passar 40 anos no deserto cuidando de ovelhas, mas foi exatamente esse tempo no deserto que o preparou para liderar um povo. O refinamento nunca é confortável. Quando o ourives coloca o ouro no fogo, não é para destruí-lo, mas para purificá-lo. Quando o oleiro pressiona o barro, não é para esmagá-lo, mas para moldá-lo em algo útil e belo. Da mesma forma, as provações que você enfrentou não foram para quebrantá-lo, mas para fortalecer seu caráter, desenvolver sua resistência e aprofundar sua intimidade com Deus. Agora você está na borda do que Deus te prometeu. Como os israelitas às margens do Jordão, olhando para a terra prometida depois de 40 anos no deserto. Como Esther, que entendeu que todo o seu percurso até o palácio tinha um propósito maior, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Suas lágrimas não foram em vão. Cada uma delas foi contada e guardada por Deus. O Salmo 56:8 nos diz: Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas em teu livro? Deus não desperdiça nenhuma de nossas dores. Ele transforma cicatrizes em testemunhos. Suas lutas não foram em vão. Elas desenvolveram músculos espirituais que você não sabia que precisava. Como Paulo disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Suas esperas não foram em vão. Elas cultivaram uma paciência que será essencial para a próxima fase da sua jornada. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. O processo de refinamento está chegando ao fim. Assim como o trabalho do oleiro culmina no momento em que coloca o vaso no forno pela última vez, seu tempo de preparação está atingindo seu clímax. Você não é mais quem era. Foi moldado na adversidade, foi fortalecido nas provações, foi aprofundado nos vales, e agora está pronto para o propósito pelo qual passou por tudo isso. Não são todos que suportam o processo de preparação. Muitos desistem no meio do caminho, mas você perseverou. Você permaneceu fiel. Você não largou sua cruz. Isso não passou despercebido diante do trono de Deus. Há um convite divino sobre sua vida neste momento. Um convite à clareza, ao direcionamento, ao fim da confusão espiritual. Por tempo demais, muitos de nós vivemos como aqueles descritos em Isaías 42:22. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em prisões. São postos como presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz, restitui. O inimigo trabalha na confusão. Ele embaça sua visão, distorce a realidade, sussurra, dúvidas em seus ouvidos, até que você não saiba mais distinguir entre sua própria voz, a voz de Deus,
e as acusações do adversário. Mas hoje, o Senhor está dizendo: basta, o tempo da confusão acabou. Assim como Jesus acalmou a tempestade, com apenas uma palavra, Ele quer acalmar o turbilhão de pensamentos contraditórios em sua mente. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus, diz o Salmo 46:10. Este aquietar não é apenas uma ausência de barulho externo, mas uma paz interior que permite que você sintonize com a frequência divina. Deus quer direcionar cada área da sua vida, seu propósito, seus relacionamentos, sua carreira, suas finanças, sua saúde, seu ministério. Nada está fora do alcance da supervisão divina. Como diz Provérbios 3:5-6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quão diferente seria sua vida se você soubesse com clareza qual caminho tomar em cada encruzilhada. Se pudesse discernir com precisão a voz de Deus entre tantas outras vozes. Esta clareza está disponível para você agora, não por mérito próprio, mas pela graça e pela misericórdia de um pai que não quer ver seus filhos vagando sem direção. A importância de ouvir e responder à voz de Deus não pode ser exagerada. Samuel quase perdeu seu chamado porque não reconheceu a voz do Senhor. Foi necessário que Eli o instruísse. Vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Apenas quando Samuel posicionou seu coração para ouvir, ele recebeu a revelação divina. Da mesma forma, você precisa posicionar seu coração em um lugar de receptividade. Dizer como Davi: o meu coração está disposto, ó Deus. Criar espaço na sua agenda agitada, no seu lar barulhento, na sua mente ocupada, para que a voz suave e delicada do Espírito Santo possa ser ouvida. Esse alinhamento espiritual, é complicado, mas requer intencionalidade. Requer que você diga não para algumas coisas para poder dizer sim ao que realmente importa. Que você silencie o barulho do mundo para poder ouvir o sussurro do céu. Que você abandone suas próprias agendas para abraçar a agenda divina para a sua vida. Chegou o momento de abandonar a lógica humana e abraçar uma confiança radical em Deus. Quando Deus disse a Noé para construir uma arca, não havia uma única nuvem no céu. Quando ordenou a Josué que marchasse ao redor de Jericó, nenhuma estratégia militar convencional sugeriria tal abordagem. Quando Jesus disse a Pedro para lançar as redes do outro lado do barco, depois de uma noite inteira de pesca sem resultados, a experiência de pescador de Pedro dizia que era inútil. Em cada um desses casos, o que parecia loucura para o entendimento humano era, na verdade, sabedoria divina. Como Paulo escreveu: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pense em Gideão, reduzindo seu exército de 32.000 para apenas 300 homens por ordem divina, justamente quando estava prestes a enfrentar um exército de 135.000 midianitas. Ou em Elias, derramando água sobre o sacrifício quando desafiava os profetas de Baal, tornando humanamente impossível que o fogo o consumisse. Deus frequentemente nos pede para fazer o que parece contraditório, ilógico ou impossível, justamente para demonstrar que é Ele quem opera, não nossas habilidades ou estratégias. Esta confiança radical não é cega nem irracional. É baseada no caráter imutável de Deus, em sua fidelidade comprovada através da história e em sua palavra que não falha. Como diz Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olhe ao seu redor hoje. Há testemunhos vivos de pessoas que avançaram pela fé. O empresário que investiu suas últimas economias seguindo uma direção divina e hoje lidera uma empresa que impacta milhares. O missionário que deixou sua zona de conforto para servir em uma terra desconhecida e viu milagres que nunca imaginou. O jovem que abandonou vícios e relacionamentos destrutivos para seguir a Cristo, encontrando uma liberdade que antes parecia impossível. Talvez Deus esteja te chamando para dar um passo de fé agora. Talvez seja iniciar aquele projeto, fazer aquela mudança,
ter aquela conversa difícil, perdoar aquela pessoa, confrontar aquele temor. E tudo em você está gritando: é arriscado demais. E se eu falhar? E se eu me machucar novamente? E se não der certo? Permita-me compartilhar algo poderoso. Sua paz interior será o sinal do caminho certo. Como diz Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você está alinhado com a vontade de Deus, mesmo em meio às tempestades externas, há uma paz inexplicável internamente. É hora de avançar com coragem. A terra prometida está diante de você, mas os gigantes também estão lá. Como os espias enviados por Moisés, você tem uma escolha: focar nos gigantes e recuar com medo, ou focar nas uvas e avançar com fé. Lembre-se do que Deus disse a Josué: não te mandei eu. Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você está entrando em uma temporada de transição, da escassez para a abundância. Por tempo demais, talvez você tenha vivido na mentalidade do apenas o suficiente. Apenas o suficiente para sobreviver. Apenas o suficiente para pagar as contas. Apenas o suficiente força para enfrentar mais um dia. Mas Deus nunca pretendeu que seus filhos vivessem apenas na sobrevivência. João 10:10 nos diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta abundância que Jesus promete não é apenas financeira, embora também inclua prosperidade material. É uma abundância integral que abrange cada dimensão da sua existência. Deus quer restaurar sua saúde onde houve enfermidade. Ele quer trazer vitalidade onde houve cansaço, clareza onde houve confusão, propósito onde houve vazio, paz onde houve tormento, alegria onde houve tristeza, conexão onde houve isolamento, e sim, provisão onde houve escassez. Lembre-se do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Jesus não apenas alimentou a multidão, sobraram 12 cestos cheios. Este é o padrão divino, não apenas o suficiente, mas transbordante. Não apenas resolver a crise imediata, mas criar uma reserva para o futuro. Ou pense na viúva de Sarepta. Ela estava preparando a última refeição para si mesma e seu filho antes de morrerem de fome. Mas quando obedeceu à palavra profética de Elias, a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. Não foi apenas uma refeição milagrosa, foi provisão contínua durante todo o período de escassez. E o que dizer da viúva endividada que clamou a Eliseu? Com apenas um vaso de azeite em casa, ela foi instruída a pedir vasos emprestados dos vizinhos. Enquanto houve vasos vazios, o azeite continuou a fluir. A limitação não estava na fonte, mas na capacidade de receber. Esta é uma chave espiritual poderosa. Deus quer derramar mais do que você tem capacidade para conter. Como diz Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A questão que precisamos enfrentar é: estamos prontos para administrar o transbordamento? Quando Deus aumenta nossa capacidade financeira, temos sabedoria para administrá-la? Quando Ele expande nossa influência, temos caráter para sustentá-la? Quando Ele multiplica nossas conexões, temos discernimento para gerenciá-las? É por isso que o processo de refinamento foi necessário. Deus não pode confiar grandes bênçãos a pessoas com pequeno caráter. Ele te levou pelo vale da sombra da morte, não para te destruir, mas para te preparar para as montanhas de glória que estão por vir. Agora comece a expandir sua capacidade de receber. Amplie seus vasos, como a viúva foi instruída a fazer. Expanda sua visão, aumente sua fé. Prepare-se não apenas para receber o suficiente, mas para administrar o transbordamento que está vindo. O rei Davi entendeu este princípio quando declarou: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Note que não é apenas uma mesa com comida, mas um cálice que transborda.
simbolizando uma provisão que excede as necessidades básicas. Esta transição da escassez para a abundância não acontecerá gradualmente. Será uma virada sobrenatural, como Jó, que perdeu tudo, mas no final recebeu o dobro de tudo o que tinha antes. Como José, que passou da prisão para o palácio em um único dia. Como Pedro, que passou de uma noite de pesca infrutífera para redes tão cheias que quase se rompiam. Como Noé, você recebeu instruções divinas que ainda não fazem sentido completo para sua mente natural. Ele construiu uma arca quando nunca havia chovido sobre a terra. Seguiu especificações detalhadas, o tipo de madeira, as dimensões exatas, a configuração interna, tudo conforme Deus ordenou. E por causa dessa obediência meticulosa, não apenas sobreviveu ao dilúvio, mas se tornou o pai de uma nova geração. O alinhamento espiritual e a obediência são as chaves que destravam seu próximo nível. Não é suficiente conhecer a vontade de Deus, é necessário cumpri-la com exatidão. Quando Moisés recebeu as instruções para o tabernáculo, a Bíblia repete inúmeras vezes como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Cada detalhe importava. Cada medida precisava ser perfeita. Qualquer desvio comprometeria a glória de Deus que desceria sobre aquele lugar. Da mesma forma, Deus tem instruções específicas para você neste momento. Não são genéricas, são personalizadas. Não são para qualquer um, são exclusivamente para você. E a precisão com que você as segue determinará a medida da manifestação sobrenatural em sua vida. Saul perdeu seu reino porque, embora tenha parcialmente obedecido às instruções divinas, permitiu-se fazer adaptações conforme seu próprio julgamento. Quando Samuel o confrontou, ele tinha explicações lógicas e até espiritualizadas para sua desobediência. Mas a resposta profética foi clara: obedecer é melhor do que sacrificar. O favor e as bênçãos que Deus tem reservado para esta nova estação estão condicionados à sua resposta. Como Jesus disse em João 14,15, se me amais, guardai os meus mandamentos. A obediência não é um fardo pesado imposto por um Deus tirano. É a resposta natural de amor de um filho que confia na sabedoria infinita de seu pai. Lembre-se de Naamã, o general sírio com lepra. Quando Eliseu lhe deu instruções para mergulhar 7 vezes no rio Jordão, inicialmente ele resistiu. O Jordão era um rio lamacento, certamente inferior aos rios cristalinos de sua terra natal. E por que especificamente 7 mergulhos? Seu orgulho e racionalidade quase o impediram de receber sua cura. Foi apenas quando se humilhou e seguiu precisamente as instruções divinas que sua pele foi restaurada, como a de uma criança. O que Deus está te pedindo hoje que parece ilógico, para sua mente natural? Que instrução você recebeu que vai contra a sua formação, sua cultura, sua zona de conforto? É exatamente nesse ponto de tensão entre a lógica humana e a direção divina que seu teste de obediência se manifesta. Talvez seja perdoar alguém que te feriu profundamente. Talvez seja dar generosamente quando suas contas estão apertadas. Talvez seja falar quando tudo em você quer ficar calado, ou calar-se quando sua carne quer se defender. Talvez seja permanecer quando tudo indica que você deveria partir, ou partir quando tudo parece estável. Qualquer que seja a instrução, saiba que Deus nunca pede algo sem ter um propósito maior em mente. Como disse Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sua obediência hoje posiciona você para o milagre de amanhã. Esteja alinhado não apenas em suas palavras ou intenções, mas em suas ações concretas. Este é o momento de preparação, como Noé construindo a arca antes que uma única gota de chuva caísse. O dilúvio da glória divina está a caminho, e apenas aqueles alinhados com as instruções celestiais estarão posicionados para não apenas sobreviver, mas prosperar na nova realidade que se aproxima. Ouça esta declaração profética sobre sua vida. Você venceu. A provação terminou. O teste chegou ao fim. E a sentença divina é: aprovado.
Como Jó, após o período de testes, você está entrando em uma estação onde o Senhor abençoou o seu último estado mais do que o primeiro. Por tempo demais, você tem caminhado com a cabeça baixa, carregando o peso da autocondenação, permitindo que as vozes acusatórias ecoem em sua mente. Mas hoje, o Pai Celestial está dizendo a mesma coisa que proclamou sobre Jesus no Jordão. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus viu sua fidelidade nos momentos secretos, quando ninguém mais estava olhando. Quando você continuou orando mesmo sem sentir nada. Quando você continuou louvando mesmo em meio às lágrimas. Quando você continuou crendo mesmo quando todas as evidências apontavam para o contrário. Como está escrito, o que vê em secreto te recompensará publicamente. Você passou pelo teste do deserto, o lugar de escassez, de tentação, de confronto com seus demônios internos. Assim como Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, você também atravessou seu período de provação. E assim como Jesus saiu do deserto no poder do Espírito, você também está emergindo com uma unção renovada, uma autoridade fortalecida, um testemunho refinado. Promoção e elevação visíveis estão a caminho. Como José, que passou da prisão ao palácio em um único dia. Como Davi, que foi do campo de ovelhas para o trono real. Como Ester, que passou de órfã judia, exilada à rainha da Pérsia. Deus se especializa em viradas sobrenaturais que deixam incrédulos tanto amigos quanto inimigos. Sua vida está prestes a se tornar um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Pessoas que conheceram você antes não reconhecerão o depois. Como o cego de nascença curado por Jesus, você poderá dizer: uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. E esse testemunho indiscutível silenciará críticos e atrairá os genuinamente famintos por Deus. O inimigo tentou destruir você, mas Deus usou cada ataque como um degrau para sua elevação. Como José disse a seus irmãos: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O próprio veneno que deveria te matar se tornou o antídoto que te fortaleceu. Deus validou sua fidelidade no secreto e agora quer manifestar sua aprovação publicamente. Não para inflar seu ego, mas para amplificar sua glória através de você. Como Jesus disse em Mateus 5,16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. As portas que antes estavam fechadas agora se abrirão sem que você precise forçá-las. As pessoas que antes te rejeitavam agora buscarão sua companhia. Os recursos que antes eram escassos agora fluirão em sua direção. Não porque você se tornou mais merecedor, mas porque entrou em uma nova estação espiritual. Você não apenas sobreviveu, você foi transformado. O fogo que deveria te consumir apenas queimou as cordas que te mantinham preso, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha. E assim como eles, você sairá sem nem mesmo o cheiro de fumaça em suas vestes. Esta não é uma palavra vazia de encorajamento. É uma declaração profética sobre o novo capítulo que está se iniciando em sua história. O capítulo da vitória, da colheita, da manifestação, da restauração. Como está escrito em Joel 2:25-26, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Comereis abundantemente, e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus que procedeu para convosco maravilhosamente. Neste exato momento, Deus está despertando dons e talentos que estavam adormecidos em seu interior. Como sementes que permaneceram sob a terra durante o inverno, aguardando as condições certas para germinar, assim são os potenciais divinos que foram plantados em seu espírito desde o ventre materno. Há habilidades em você que nunca foram totalmente exploradas. Há criatividade em você que nunca encontrou expressão adequada. Há sabedoria em você que nunca foi plenamente manifestada. Há autoridade espiritual em você que nunca foi totalmente exercida. E agora, o Espírito Santo está soprando sobre essas brasas dormentes, transformando-as em um fogo consumidor.
Paulo exortou a Timóteo: por isso te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Há dons que você recebeu que precisam ser reavivados, não adquiridos, mas reacendidos. Talentos que foram sufocados por traumas, desencorajamentos, distrações ou simplesmente pela rotina da sobrevivência diária. Pense em Moisés, que aos 80 anos descobriu uma capacidade de liderança que nunca tinha exercido. Em Débora, que era apenas uma juíza, até que Deus a chamou para liderar um exército. Em Gideão, que se escondia em um lagar para debulhar trigo, quando o anjo o saudou como valente guerreiro. Todos eles precisaram de uma ativação divina para entrar na plenitude de seu chamado. Sua história será usada para inspirar outros. As batalhas que você venceu, as lágrimas que derramou, as noites escuras da alma que atravessou, nada disso foi desperdiçado. Como Paulo disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. As cicatrizes que você carrega não são marcas de vergonha, mas medalhas de honra. Como as cicatrizes nas mãos de Jesus, elas contam uma história de redenção, de vitória sobre a morte, de amor que prevalece mesmo no sofrimento. E assim como as pessoas foram atraídas às cicatrizes de Cristo, muitos serão atraídos ao seu testemunho de superação. É hora de agir com ousadia e não recuar. Como Neemias, que enfrentou oposição feroz ao reconstruir os muros de Jerusalém, mas se recusou a descer da muralha para debater com seus adversários. Como Ester, que arriscou sua vida ao se apresentar não convidada diante do rei, declarando: se eu perecer, perecerei. Como Pedro, que saiu do barco em meio à tempestade para caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus. Esta ativação não é gradual, é súbita. Como no dia de Pentecostes, quando os discípulos foram transformados de pescadores temerosos em apóstolos destemidos em questão de momentos. Como Eliseu, que recebeu a porção dobrada do Espírito de Elias instantaneamente quando o viu ser arrebatado. Como Saulo na estrada de Damasco, cuja vida mudou completamente em um encontro divino de poucos minutos. O tempo da hesitação acabou. O tempo da procrastinação passou. O tempo do talvez amanhã expirou. Como está escrito: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Este é o seu momento. Não o desperdice com dúvidas, medo ou análise excessiva. A janela profética está aberta, mas não permanecerá assim indefinidamente. A palavra que Deus falou a Josué, Ele fala a você hoje. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Uma atmosfera de favor divino está sendo liberada sobre sua vida neste momento. É como se o próprio céu tivesse recebido instruções específicas a seu respeito. Como está escrito em Salmos 5:12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu o circundas com o favor como com um escudo. Tudo está se alinhando. Relacionamentos, recursos, oportunidades, direção. Pessoas que você nem conhece estão sendo despertadas por Deus para te ajudar. Portas que você nem imaginava estão sendo preparadas para se abrirem diante de você. Como no caso de Ester, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou, onde está agora. Este favor não é baseado em seus méritos ou perfeição, mas na graça imerecida de Deus. Como José, que encontrou favor nos olhos do carcereiro, mesmo sendo um prisioneiro injustamente condenado. Como Daniel, que encontrou favor na corte de Nabucodonosor, mesmo sendo um jovem exilado. Como Ruth, que encontrou favor nos olhos de Boaz, mesmo sendo uma estrangeira viúva e empobrecida. Deus está abrindo portas que ninguém poderá fechar. Como ele disse à igreja de Filadélfia em Apocalipse 3:8, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tens pouca força e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Note que não foi o poder próprio deles que manteve a porta aberta, mas sua fidelidade à palavra e ao nome de Jesus.
Este favor não é apenas para seu benefício pessoal, mas para o avanço do reino de Deus. Como José declarou a seus irmãos: Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. O favor divino sempre tem um propósito maior do que nossa satisfação individual. Sua resposta de obediência ativará um ciclo de favor ainda maior. É um princípio espiritual. A obediência gera bênção, que gera maior capacidade de obediência, que gera maior bênção. Como Jesus ensinou, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Imagine-se caminhando em uma dimensão onde o favor de Deus é tão tangível que até mesmo estranhos são compelidos a te ajudar, como o mordomo do faraó foi com José, como Boaz foi com Rute, como o carcereiro foi com Paulo e Silas. Este favor não é uma teoria teológica abstrata, mas uma realidade prática que afeta cada aspecto da sua vida cotidiana. Há pessoas destinadas por Deus a cruzar seu caminho nesta nova temporada, conexões divinas que acelerarão seu propósito e amplificarão seu impacto. Como Priscila e Áquila foram para Paulo, como Barnabé foi para Marcos, como Timóteo foi para o ministério paulino. Esteja atento e discernimento, pois nem todos que se aproximam são enviados por Deus. Este favor manifestado exteriormente é um reflexo do seu alinhamento interior com o coração de Deus. Como Jesus, que crescia em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. O favor não é apenas uma manifestação superficial de bênçãos, mas um reflexo de uma intimidade profunda com o Pai. Proclame este favor sobre sua vida, sua família, seu ministério, seu negócio, sua saúde, sua mente. Como Davi, que declarou: a benignidade e a fidelidade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Há uma convergência divina acontecendo, um alinhamento celestial que posiciona você para uma nova dimensão de manifestação sobrenatural. Caminhe nesta nova dimensão com humildade e gratidão, lembrando-se sempre que tens tu que não tenhas recebido. E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? O favor divino não é motivo para orgulho, mas para adoração ao Deus que se inclina para nos abençoar, apesar de nossas imperfeições. É tempo de liberação, liberação dos arrependimentos e feridas antigas, que têm sido âncoras invisíveis, impedindo seu avanço espiritual. Como Paulo escreveu: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O passado só tem o poder que você permite que ele tenha. Suas falhas passadas não definem seu futuro. Seus erros não são sua identidade. Suas feridas não são seu destino. Como está escrito: assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Pense em Moisés, que precisou deixar para trás 40 anos de fracasso e exílio antes de liderar o êxodo. Em Pedro, que precisou deixar para trás a vergonha de ter negado Jesus 3 vezes antes de liderar a igreja primitiva. Em Paulo, que precisou deixar para trás seu zelo equivocado, que resultou na perseguição aos cristãos antes de se tornar o maior apóstolo aos gentios. O que está por vir é maior do que qualquer coisa perdida, como Jó, que recebeu o dobro de tudo o que havia perdido, como os discípulos que deixaram redes de pesca para se tornarem pescadores de homens, como Abraão, que deixou a terra de seus pais sem saber para onde ia, mas recebeu uma nação como herança. Deus é especialista em reescrever finais. Ele pode pegar os capítulos mais sombrios da sua história e integrá-los em uma narrativa de redenção que glorifica seu nome e abençoa inúmeras vidas. Como José declarou: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Não olhe para trás, avance. Como a esposa de Ló, olhar para trás com anseio ou nostalgia pode literalmente paralisar você. Quando os israelitas olhavam para trás,
Desejando as panelas de carne do Egito, eles perdiam a visão da terra prometida à frente. O retrovisor espiritual deve ser menor que o para-brisa. Há algumas âncoras específicas que o Espírito Santo está apontando em sua vida. Aquele relacionamento fracassado que ainda causa dor quando você pensa nele, é hora de entregar completamente a Deus, perdoar de coração e seguir em frente. Aquela oportunidade que você perdeu e frequentemente se pergunta, e se? Confie que Deus tem algo melhor preparado à frente. Aquele erro grave que cometeu e pelo qual continua se punindo, mesmo anos depois, receba o perdão que Cristo já garantiu na cruz e perdoe a si mesmo. Aquela palavra de rejeição que foi plantada em sua mente por alguém que você amava e respeitava, arranque-a pela raiz e substitua-a pela verdade de quem você é em Cristo. Como? Isaías profetizou: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não a percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O psicólogo Carl Jung disse certa vez: Não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. Esta verdade ressoa com a perspectiva bíblica. Você não é definido por seu passado, mas por sua identidade em Cristo e pelos decretos proféticos que Deus falou sobre seu futuro. Faça uma cerimônia espiritual hoje. Escreva em um papel as coisas que precisa deixar para trás. Então, destrua esse papel. Queime-o, rasgue-o, enterre-o, como um ato profético de liberação. Declare em voz alta: Estou livre do poder do passado. O que está por vir é maior do que qualquer coisa que ficou para trás. Chegamos ao ponto culminante desta mensagem. E quero que você compreenda com absoluta clareza. Você não está apenas sendo chamado, você está sendo escolhido. Há uma diferença profunda entre os dois. Como Jesus disse aos seus discípulos: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é amplo, mas a escolha é específica. O chamado é um convite, mas a escolha é uma designação. O chamado pode vir a muitos, mas a escolha cai sobre aqueles que demonstraram fidelidade, perseverança e um coração genuinamente rendido. Sua resposta hoje define seu futuro. Como Moisés apresentou ao povo de Israel: Os céus e a terra tomo, hoje por testemunhas contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Há momentos na Bíblia em que uma única decisão alterou completamente a trajetória de uma vida ou mesmo de uma nação inteira. Pense em Ruth, declarando a Noemi: Aonde quer que fores, irei eu. Em Esther, entrando na presença do rei sem ser chamada, arriscando sua vida. Em Pedro, saindo do barco para caminhar sobre as águas. Em Paulo, respondendo à visão celestial na estrada de Damasco. Estamos em um desses momentos decisivos agora. A urgência que você sente não é emocional, é espiritual. Não é manipulação, é revelação. É o Espírito Santo confirmando em seu interior que há um timing divino em operação e que este é o momento de alinhar-se completamente com o propósito de Deus para a sua vida. Imagine-se daqui a um ano, refletindo sobre este momento. Você olhará para trás com gratidão por ter dado o passo de fé ou com arrependimento por ter hesitado? Você celebrará a coragem de ter avançado ou lamentará o medo que o manteve paralisado? A escolha que você faz hoje ecoa na eternidade. Lembre-se de Moisés, que recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele viu além das circunstâncias imediatas e enxergou a recompensa eterna. Da mesma forma, você precisa elevar seu olhar acima dos desafios momentâneos e fixá-lo na glória que será revelada. O tempo de contemplação passou. O tempo de análise expirou. O tempo de esperar o momento perfeito acabou. Como está escrito: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. E novamente: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Você foi preparado para este momento. Cada teste, cada lágrima, cada batalha foi parte do processo de refinamento para que você estivesse pronto para esta hora exata. Como Mordecai disse a Esther, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. O chamado sobre sua vida não é pequeno, não é confortável, não é convencional. É um chamado que exigirá tudo de você, mas também libertará tudo o que Deus colocou dentro de você. Como C.S. Lewis escreveu, você nunca saberá o quanto é forte até que ser forte seja a única escolha que você tem. Termino com este desafio final. Dê o passo em fé agora, não amanhã, não quando as circunstâncias melhorarem, não quando você se sentir mais preparado. Agora, exatamente onde você está, com o que você tem, como você está. Isaías ouviu a voz do Senhor perguntar: a quem enviarei e quem irá por nós? Sua resposta foi simples, porém profunda: eis-me aqui, envia-me a mim. Não era uma declaração de capacidade, mas de disponibilidade. Não era um anúncio de preparo, mas de rendição. E esta é a resposta que Deus está buscando de você hoje. Não perfeição, mas disposição. Não confiança em suas próprias habilidades, mas confiança completa naquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O futuro que Deus preparou para você é maior do que qualquer coisa que você poderia pedir ou imaginar. Mas para entrar nele, você precisa soltar as margens seguras do conhecido e lançar-se nas águas profundas da fé. Como o povo de Israel diante do Jordão, é somente quando seus pés tocarem as águas que elas se abrirão. Dê o passo agora. Responda ao chamado. Alinhe-se com o propósito. Entregue-se à visão. E prepare-se para testemunhar o poder e a fidelidade de Deus manifestados em sua vida de maneiras que excederão suas mais ousadas expectativas.